Muito boa noite, a paz de Jesus, amém? Continuo me chamando Rafilski. Na verdade, meu nome é Rafael, aí o apelido é Rafilski, tá bom, gente? Mas se você quiser mandar o Pix, eu tenho nas duas, você pode mandar para mim, tá bom? Privilégio estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando esse tempo de palavra. Uma satisfação enorme, agradecer a Deus pela vida da nossa igreja. Já são muitos anos aqui nesse espaço, né, servindo nessa comunidade, e esse é um lugar muito caro, né? O nosso púlpito é um lugar muito privilegiado. Glória a Deus por homens de Deus, tantas mulheres de Deus aqui nessa comunidade também, tem se colocado à disposição para servir a Jesus e se submeter a essa palavra de vida. Louvado seja Deus pelos muitos que têm passado por aqui nesse mês, né? Palavras preciosas, como a do Bezerra nessa manhã. Vale muito a pena você acompanhar pelo YouTube, né? O irmão Dário, o pastor Hamilton, o pastor Daniel Almeida, tanto acolhimento aqui, então é motivo de gratidão compartilhar com vocês desse momento de palavra. E eu quero fazer uma oração e começar de uma maneira diferente. O nosso tema hoje é acolhei-vos uns aos outros, e aí eu quero te convidar para fazer uma oração. De repente você dá uma encostadinha em quem está mais próximo de você aí, e eu quero dar 1 ou 2 minutinhos para você pausar em oração agora, depois dessa canção tão preciosa, para você em silêncio aí no seu lugar, de repente dar uma boa noite mais baixo, num tom mais suave, e vamos fazer uma oração, vamos acolher uns aos outros agora através desse exercício que para nós enquanto igreja é tão ímpar e é tão singular, né? Vamos orar, vamos baixar as nossas cabeças, se junte a alguém que está perto de você, segure nas mãos se você puder e não tiver nenhum problema, peça licença e tenha um tempo de oração aí no seu lugar. Eu vou dar 1 minutinho ou 2 para você orar nesse tempo, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e do nosso coração. Obrigado, eterno e bondoso Deus. Tua palavra, que é viva e eficaz, diz que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Pedimos, Senhor, que não seja a maneira que o comunicador vai trazer a palavra, simplesmente, mas que seja o teu próprio Espírito falando conosco nessa noite. Obrigado por cada um que veio a esse lugar, de repente com tantas demandas, com tantos desafios, que o Senhor, que sonda e esquadrinha o nosso coração e a nossa mente, conhece muito melhor do que nós. Nós te pedimos, Pai amado e eterno Deus, fala aos nossos corações de maneira especial, continua fazendo a boa obra que o Senhor já começou, assim que nós te oramos, Senhor, nessa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com você no livro de Romanos, no capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 1, e você vai poder conferir aqui comigo. Paulo, ao escrever para os romanos, alguns comentaristas, como F.F. Bruce, diz que talvez um dos motivos desse capítulo, né, desse trecho especificamente, é falar do amor que os judeus precisam ter pelos gentios, e o amor que os gentios precisam ter pelos judeus. E claro que a gente está falando de um contexto bem histórico aqui, mas essa carta se aplica para as igrejas do nosso tempo também. E olha só o que Paulo fala a partir do verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O verso 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação,
porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos ler juntos mais uma vez o verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Era mais ou menos 3 séculos antes do nosso Senhor Jesus colocar os pés nessa terra, uma batalha na cidade-estado grega chamada Siracusa. Um homem muito à frente do seu tempo surgiu, e o nome dele, muito conhecido no mundo da matemática e da física, chamado Arquimedes, ficou muito conhecido por uma frase, na verdade uma palavra, que ele disse ao descobrir uma espécie de teoria ou um motivo pelo qual corpos flutuavam. Ele disse: Eureka, Eureka, eu descobri. O Arquimedes, 3 séculos antes de Jesus, nascido na região da Siracusa, era um homem extraordinário. E nesse momento da história estava tendo a batalha muito conhecida aí pelos que estudam essa área, pelos historiadores, as guerras do Peloponeso. E aí Roma, na sua expansão, estava tentando invadir a Siracusa, mas ele não sabia que existia um homem genial naquela cidade-estado grega. Até então ainda não era Império Romano. E esse homem, chamado Arquimedes, das suas várias invenções, que também serviram para o mundo militar, ele inventou coisas como a catapulta, um instrumento capaz de lançar projéteis muito pesados contra os navios romanos que estavam chegando naquela região. E aí o Arquimedes, ele é descoberto naquela região, e depois de muito tempo o Império Romano consegue invadir a Siracusa, e o Arquimedes é morto. Suas contribuições servem até hoje para a nossa humanidade. O Arquimedes tem também uma frase muito conhecida, que é: dê-me uma alavanca longa o suficiente, um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo. Dê-me uma alavanca longa o suficiente, um ponto de apoio, e eu levantarei ao mundo. O que o Arquimedes não sabia é que mais ou menos 3 séculos depois, esse ponto de apoio e essa alavanca, que ele não sabia o tamanho, que ele não tinha em mãos, surgiu 3 séculos depois da sua morte. A alavanca era um madeiro de mais ou menos 3 metros, com um homem pendurado nela, e a sua morte colocou o mundo de cabeça para baixo. Arquimedes não sabia que o Filho de Deus morreria no madeiro para colocar o mundo de cabeça para baixo. E esse homem que colocou o mundo de cabeça para baixo, que hoje nós estamos o cultuando, nos dá de presente uma revolução: acolher uns aos outros. Paulo não fala de acolhimento à toa e nem pede para os romanos se acolherem porque ele acha uma palavra branda, bonita e muito especial. Paulo tem uma real noção
de que Cristo Jesus colocou o mundo de cabeça para baixo, a fim de que nós, Igreja de Jesus, pudéssemos experimentar de um acolhimento. E eu quero conversar com você hoje sobre esse assunto. Uma vez que essa igreja vivencia na prática esse acolhimento, glória a Deus por isso. Toda igreja bíblica, meus irmãos, deve ser uma comunidade de acolhimento. E a nossa comunidade, por exemplo, com Celebrando a Restauração, acolhe e trabalha com demandas sobre vícios, traumas, maus hábitos, transtornos e necessitados por uma vida mais sincera e sóbria diante de Deus. Alguém já veio alguma segunda-feira para o CR aqui? Muita gente. O Conexão acolhe visitantes, novos convertidos. A galera de Azulzinho faz um trabalho de acolhimento semanalmente. O Integração acolhe novos membros, como a gente viu no testemunho. A Fundação Batista Central acolhe projetos diversos para dentro e fora desse campus, atendendo mulheres, senhoras e tantos outros. O Geração Futuro acolhe crianças diversas. O Radical trabalha no acolhimento de tantos adolescentes. O Atos, Ministério de Jovens dessa igreja. Cadê a galera do Ministério de Jovens aí? Olha aí que coisa boa. Tem que vender o peixe porque eu trabalho com Atos, né, gente? Então tem que aproveitar essa oportunidade. Pastor, você me dá essa licença? Tá certo. Mas a gente se encontra semanalmente lá no Anfiteatro da Beira-Mar para evangelizar através do Sal. A gente se encontra de 15 dias no sábado aqui no campus também, para os nossos cultos de jovens. A gente tem iniciativas como uma vigília, salvação, que é um momento de aventura. A gente faz muita coisa enquanto Atos. Tem algum jovem aqui de 18 anos? Não deixe de vir para o Atos. Ali, tem muitos jovens aqui. Jovem entre 20 e 30 anos, tem alguém? Olha aí, muita gente. Jovem entre 30 e 40 anos, vamos dizer que é jovem, né? Você é muito bem-vindo no Atos. Fique por dentro das programações. O Instagram é @movimento.atos. Não fique de fora. Mas tudo isso, gente, é para dizer que como igreja, nós já vivemos isso em diversas instâncias. E talvez falar de acolher uns aos outros, talvez até soe como chover no molhado. Mas eu não falo simplesmente sobre ministérios, mas falo sobre esse campus também que acolhe o bairro. Nós somos uma praça para essa grande messejana, para essa redondeza que está diante de nós. Muitos dos nossos irmãos aqui moram aqui ao lado e essa igreja abriu mão de continuar suas instalações num bairro mais nobre para vir para essa região. Talvez algumas pessoas na época acharam que isso era um movimento muito esquisito, um movimento talvez que faria com que essa igreja diminuísse ou morresse, mas o Deus da graça iluminou nossa liderança, nosso pastorzão Armando, e a gente veio para cá nesse sentido e nessa força de acolher uns aos outros e acolher a cidade, aquele lado que talvez o Estado, num bom sentido, que promete lazer, moradia, educação, segurança, promete e deve cumprir, mas como nós somos filhos do Deus que criou a vida, nós não esperamos pela iniciativa do Estado simplesmente. Nós sabemos que essa bola não está só com o Estado, mas ela está comigo e com você. E nós também estamos aqui porque nós queremos acolher uns aos outros. E eu não falo simplesmente de um acolhimento que é o abraçar ou fazer um evento num dia, mas é o ombro a ombro, o olho a olho, o corpo a corpo. É muito mais do que passar numa campanha de Natal. É muito mais do que fazer uma ação num determinado momento do ano. Não, a gente está o ano inteiro aqui, convivendo e se conectando uns com os outros, a fim de que acolhimento seja na prática. E nós vivemos isso. Mas eu quero trabalhar com você 4 aspectos bem simples desse acolhei-vos uns aos outros, para que a gente possa deixar o nosso coração mais uma vez ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus aqui, amém? A gente ao longo desse mês tivemos palavras muito preciosas,
E a gente finaliza essa série com esse clamor para a igreja, dizendo para você: não perca a oportunidade de acolher as pessoas. Deus se revela na história quando envia homens e mulheres para viver um acolhimento de verdade. E eu defini 4 pontos e quero falar sobre o porquê nós precisamos acolher uns aos outros. Por que isso para nós, uma vez que talvez muitos aqui como eu fazem a leitura anual, quando você passa pelo verso, acolhemos uns aos outros, de repente você pode tratar esse verso como aquela criança que está assim, puxando a saia da mamãe, pedindo um brinquedo ou algo do tipo, mas você no movimento de muita categoria, mamãe, você, pera menino, né? Você só bate assim na mão dele e resolve o problema. Mas existem alguns textos que são talvez subestimados por nós, e talvez o acolhimento é um deles. E por que é que nós precisamos acolher uns aos outros? É claro e evidente que porque Deus nos acolheu, irmãos. De maneira direta, Deus escolheu punir Satanás e continuar dando chance para o homem recuperar sua comunhão com Deus, é o que nós chamamos de Shalom. Jesus pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, e nós, filhos dele agora, triunfaríamos como co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,17, Ele nos amou primeiro. 1 João 4,12, Ele nos salva da queda, irmãos. Nos permite existir, mesmo com o pecado que compromete a nossa existência. É muito simples. Nós acolhemos, queremos amar uns aos outros, porque Deus faz isso conosco. De uma mesma forma, nós temos um motivo para acolher uns aos outros, que é o fato de que nós nos tornamos inimigos de Deus e inimigos uns dos outros. Depois do pecado original, vamos estar uns contra os outros. No lugar de acolher uns aos outros, matamos uns aos outros. Caim mata seu irmão Abel e precisa, a partir disso, dominar o pecado constantemente. Por exemplo, fora eu, alguém todos os dias precisa dominar o pecado? Isso é uma evidência sociológica de que o que está revelado nas Escrituras é de fato verdade. Todos os dias, eu e você precisamos dominar o pecado. Caim mata o seu próprio irmão. O Antigo Testamento, gente, revela como nós, humanos, enfrentaríamos a impermanência da vida, sobrevivendo numa ética muitas vezes cruel, onde a lei de Deus, por mais que pudesse amortecer o peso do pecado, não seria suficiente em todo tempo. Por isso, Cristo Jesus veio para cravar a quebra do muro da inimizade entre eu e Deus e eu com você. Efésios 2,14. Para que cada vez mais pudéssemos ser transformados, e só um Deus soberano, gente, pode transformar inimigos em amigos e acolher filhos que os traem, rejeitam e viram as costas. Não sei se você já ouviu a história do profeta Oséias. Quem aqui lembra do profeta Oséias? Que livro forte, é um dos meus livros preferidos. Oséias foi chamado por Deus para se casar com quem algumas traduções chamam de meretriz, uma espécie de prostituta. Oséias é convocado por Deus para se casar com essa mulher, a fim de que Oséias experimente na pele o que é que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer com Deus. Nós podemos cantar e dizer que amamos a Deus. Nós podemos andar com a Bíblia debaixo do braço. Nós podemos fazer muitas coisas, mas é possível que o nosso coração não conheça de verdade o que Paulo chamaria, né? Chama a igreja, nós somos noiva de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós não temos eficiência na vida com Deus, porque nós não sabemos o marido que nos aguarda. Nós não conhecemos aquele que nos trata como noiva. E para nós, que somos cristãos, nós não podemos tirar do nosso repertório, enquanto filhos amados de Deus,
o fato de que Ele também nos aguarda. O fato de que Ele também nos espera. Mas um outro ponto do porquê que nós precisamos acolher uns aos outros é a ausência do reconhecimento do sagrado e da dignidade da vida comunitária. Apesar de termos olhos, apesar de enxergarmos uns aos outros, é possível que nos tornemos extremamente indiferentes. Eu costumo dizer que o gato nasce gato e morre gato. Facilmente o gatinho começa a dar os primeiros passos e virar gato, e coincidentemente ele morre gato. Mas o ser humano nasce humano, mas é possível que ele não morra gente. Ele esteja tão afastado do sagrado e do seu propósito, que ele é capaz de tirar a vida do outro, que ele é capaz de se colocar contra o outro em ódio. E quando eu me refiro a esse ser humano e o outro, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim, que posso arrancar os olhos do meu irmão com a colher, que fico chateado porque alguém pisou no meu pé sem querer, e muitas vezes o meu ego, que é uma bomba relógio, se levanta contra alguém, e muitas vezes esquece que a vida é sagrada. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus dessa era cegou os olhos do entendimento dos seres humanos. Deus nos convocou, irmãos, para sermos exatamente o contrário do que o Egito foi com o povo de Israel. Se você consegue lembrar e acessar essa história, apesar de ser um dos berços da civilização, gente, o povo egípcio, com toda a sua riqueza, exuberância, com toda a história, tudo isso é também possível de ver em paralelo um povo e um governo tirano que trata a vida com descaso, indiferença e crueldade. Na antiguidade, tantos reis e faraós narcisistas, megalomânicos, aficionados por grandeza e por poder, sujeitos fronteiriços onde as leis começam e terminam neles mesmos. E assim dominaram e escravizaram o povo hebreu por centenas de anos, ao ponto de Deus precisar intervir, enviar pragas para que o povo de Israel fosse liberto. Por isso Deus nos chamou para ser exatamente a antítese, o contrário daquilo que era o Egito. Eu gosto muito de conversar, e tenho muitos amigos que não confessam a mesma fé que eu, muitos amigos que gostam de olhar para a cultura africana, e muitos exaltam muito e fazem muita menção de como, na verdade, os gregos não precisam assim ser tão aplaudidos em todo o tempo, porque tem grandes filósofos e grandes pensadores. Mas muitos deles falam que todos beberam do Egito. E essa nação tão linda também era capaz de concentrar tirania e crueldade. Por quê? Porque também lá existia a ausência da dignidade da vida comunitária. Os hebreus foram escravizados, e o que nós aprendemos com isso também é que Deus nos chamou justamente para fazer o contrário. Deus nos chamou para, no lugar de sermos escravos, Deus nos chamou para libertar. Criamos, gente, então, uma comunidade que foi chamada, como Jesus cita Isaías 61. Uma comunidade que ela é ungida para pregar as boas novas, pregar liberdade aos cativos. Certamente, se você está aqui, você um dia foi cativo e agora é alguém liberto, amém? Mas que sabe que a vida tem suas intempéries, a sua impermanência. Por isso que nós precisamos reconhecer, gente, devido às nossas lutas, que nesse grande território global, como fala o cearense, nesse mundão de meu Deus, nós fomos, enquanto seres humanos, caindo de categoria. Na verdade, nós criamos as categorias.
Nós dividimos as pessoas entre ricos e pobres, feios e bonitos. A pessoa nem é da tribo de Abraão, nem de Levi, nem de Benjamim, é da tribo Fu. A gente criou essa maneira de categorizar as pessoas. Mas o Evangelho de Jesus nos iguala ao nos chamar de pecadores. E aí não tem para quem é doutor, não tem para quem é mestre, não tem para quem tem um cargo público muito grande. No Evangelho somos um só. Somos pecadores que o apóstolo Paulo nos coloca numa mira e diz: todos pecaram. Ele não está falando alguns pecaram, ele está falando todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E assim, nós formamos, gente, um grande clube de acolhimento divino, porque somos pecadores. Se você em pleno 2025 ainda está escutando por aí pessoas que passaram pela igreja e falaram: eu já fui da IBC, eu já fui da igreja tal, eu já fui, mas eu saí de lá porque as pessoas eram assim. Como diz o bom fortalezense, eu tenho para mim que venderam Jesus errado. Porque essa comunidade chamada igreja, ela é um grande clube de pecadores em processo de restauração, buscando o sarar das suas feridas e aprendendo a perseverar. Mas o fato, gente, é que os motivos para acolher uns aos outros, e eu gosto muito de gastar um tempo nesse fundamento, é porque nessa descida de degrau que a humanidade viveu, eu acredito que nós tivemos a nossa unidade quebrada. Nós éramos um só com o outro. Lembra? Deus criou Adão e Eva. E era um só. Tudo harmonizado. Eles não ficavam olhando para o espelho: amor, será que eu estou legal hoje? Adão e Eva não ficavam preocupados com o trânsito. Eles não estavam preocupados em chegar cedo no outro dia para encontrar Deus. Imagine a maravilha desse lugar. Mas o fato é que a unidade depois do pecado foi quebrada. E agora ele já não sou eu, ela já não sou eu já não sou você. Depois nós fomos descendo para uma categoria, e não tão ruim assim, da amizade. A fraternidade. Onde agora nós éramos irmãos, porém diferentes. O Caim é o Caim, o Abel é o Abel, eles são irmãos, mas são diferentes. Depois a gente caiu mais em uma categoria e somos apenas próximos aliados, mas cada um com a sua terra. Abraão vai para um lado, Ló vai para outro, Jacó tem as suas coisas, Esaú tem as coisas dele, são irmãos, mas um mente para o outro. E as relações vão descendo cada vez mais, até descermos para a individualidade, onde o outro não tem mais nada a ver comigo, e eu preciso comprar cada vez mais essa distância. Construímos cidades, condomínios, prédios, descemos para a categoria de adversidade e inimizade, onde nós disputamos coisas parecidas, como lugar, homem, roupa, mulher, negócio, cliente, poder, partido, cargos. E aí a gente vai chegando, talvez, na categoria de inimizade próxima ao inferno, onde as porfias, assassinatos, injúrias, contendas e guerras fazem parte do nosso mais normal dia a dia. Por isso que nós precisamos acolher uns aos outros, porque nós descemos no nível de humanidade, onde só um Deus soberano, capaz de aceitar um pobre pecador com tendências fortíssimas a negá-lo 3 vezes por dia, todo dia. Antigamente eu lia a Bíblia e via aquele negócio aí: rapaz, Pedro vai mesmo?
negar Jesus, primeira vez que eu li, eu ficava achando que ia ter uma parte da leitura que Pedro ia dar uma volta por cima. Jesus já falou: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aí eu, rapaz, será que ele vai mesmo? E eu ficava olhando para o texto e ficava assim: eu não negaria Jesus não 3 vezes. Depois que o Senhor restaurou a minha consciência, depois que o Senhor vem trabalhando na minha saúde mental, na minha saúde espiritual, eu estou vendo que na verdade, Pedro só negou 3 vezes, eu já neguei umas 300 e não sei quantas. Eu preciso aprender a acolher uns aos outros, porque a nossa humanidade foi descendo de nível e nós precisamos desesperadamente da cruz de Cristo todos os dias para amar os nossos irmãos. Então, o que é acolher uns aos outros, gente? Num segundo ponto, acolher uns aos outros, uma vez que a cruz de Cristo nos ensina que a nossa interação com a sociedade cheia de individualidade precisa dar lugar agora a uma vida em comunidade, uma vez que o nosso Deus, o Deus Pai, Espírito e Filho, já são uma comunidade. Nós aprendemos algo muito precioso através do livro de Tiago, no capítulo 2. E eu quero ler com você a partir do verso 1, que diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. O Tiago aqui é o irmão de Jesus, que está escrevendo uma carta, diga-se de passagem, uma carta que é considerada o Provérbios do Novo Testamento, uma carta de sabedoria que traz vários assuntos sobre como nós vivemos de maneira sábia e sem tropeçar em comunidade. E ele diz logo assim: meus irmãos, não façam diferença entre as pessoas, as tratando com parcialidade. Tem uma coisa que eu tenho colocado, pelo menos para mim, não sei se serve para você. É uma tentativa, meu irmão, de tratar o mais simples ao mais complexo da mesma forma. De dar um bom dia para todo mundo. E na oportunidade que eu tenho de compartilhar numa escola com adolescentes algumas coisas, a gente sempre enfatiza a importância de eles darem bom dia para as pessoas que trabalham limpando o banheiro que elas não sujam, para as pessoas que servem lá na cantina uma comida que elas não comem. E eu costumo compartilhar que essa espiritualidade está muito para além dos versos e textos decorados, que também são importantes, mas ganham fôlego e vida quando a gente passa a olhar para o outro sem parcialidade. Fazia muito tempo que eu não ia para um jogo, eu não posso falar nem o nome do time, nem o local, né? Para não ter briga. Aí eu fui para um jogo ali, né? Porque assim, eu não vou falar, só vou falar o time que eu torço. Eu torço em um time internacional que disputa a Champions League, é aqui de Fortaleza, chama Ferroviário Atlético Clube. Aí, aí eu fui para o jogo de outro time. Aí eu cheguei lá, o estádio lotado, aquela coisa, e eu fui comprar uma pipoca. Meu amigo, era uma cena de guerra para comprar essa pipoca. Pessoal, me dá isso, me dá. Rapaz, eu olhei assim, eu falei: meu Jesus amado. E aí eu lembro às vezes da fila da cantina da escola, os braços brigando para pegar o salgado, pegar uma ficha. Normal, movimento normal da adolescência, gente. Normal, sem problemas. Mas eu e você, muitas vezes nessa vida corrida, a gente vai perpetuando essa relação e passa pelas pessoas, não as cumprimenta, não dá um bom dia. Gente, isso é acolhimento. Um irmão aqui dessa comunidade ministrou uma vez poderosamente ao meu coração, quando ele disse que fazia tempo que estava orando pelo gari que pegava o lixo na casa dele. Já parou para pensar, irmão? Sabe o que foi que esse cara fez uma vez? Escreveu uma carta para o camarada. Eu fiquei constrangido, com tamanho amor. Já reparou? Você sabe a trajetória do lixo, dos resíduos sólidos e orgânicos que saem da sua casa?
lá no projeto social, um dos que eu tenho a oportunidade de servir, um espaço lindo de acolhimento. Uma vez, uma criança orando, ela começou a orar, e aí ela começou a orar aquela oração estendida. E eu sou aquele cara meio hipócrita às vezes, que gosta de falar muito, mas quando outra pessoa fala muito, aí eu fico sofrendo. Aí o menino começou a orar: papai, obrigado pelas estrelas, pelo céu, pelo sol, pela lua. Obrigado pela terra, pelas plantas. Menino, ele foi orando pela criação toda, eu não sei onde é que eu ia entrar. E ele foi orando, mas foi muito interessante, que ele começou a orar por quem plantava a fruta que ele estava comendo. Imagina que esse prato de comida da sua casa tem o suor de muita gente que a gente não conhece. E muitas vezes nós não nos acolhemos, porque ficamos reféns de sermos servidos. E como cristãos diante de um Jesus que veio para servir, nós precisamos dos nossos olhos espirituais abertos, para termos noção do tamanho da gratidão que ao nosso Deus precisa ser dada. Porque nós vivemos essa bênção de sermos extremamente agraciados enquanto filhos de Deus, porque nós merecíamos a ira, mas lembra do começo? Deus decidiu punir Satanás no meu e no seu lugar. É impressionante Gênesis, porque quando Adão e Eva ficam ali no diálogo com Deus, Deus começa a dirigir a sua palavra para a serpente, numa espécie de defesa, exercendo uma espécie de paternidade sobre Adão e Eva. Que lindo o acolhimento divino nas nossas vidas. Mas o fato é, gente, que acolher uns aos outros é um princípio. E para acolher uns aos outros, uma das dicas que o texto de Tiago nos ensina é não tratar os outros com indiferença. Precisa ser o nosso exercício. Uma vez eu estava voltando de um lugar, num voo, e tem aquelas revistas, eu amo aquela revista de avião, leu todinha, leu ao contrário, leu de cabeça para baixo, eu gosto demais daquilo ali. Não sei por quê. Aí tinha uma matéria de um psiquiatra falando de uma teoria que ele tinha, dizendo que as pessoas tinham mais tendência de amar os bonitos do que os feios. Aí eu chego quase choro na hora. Mas é interessante, percebe que quando você vê uma pessoa bonita, bem arrumada, bem vestida, eu sei que tem outros fatores, contingências sociais, mas percebe como aparentemente nós começamos a respeitar mais, ou achamos que aquela pessoa não vai fazer nada de errado. Um outro exercício é não tratar fazendo distinção, gente, entre ricos e pobres, sãos e doentes. O texto de Tiago vai falar e continuar falando algo muito especial. Olha só: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o seu lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação e julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são como os ricos. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles o que arrastam para os tribunais? Olha só o que é que Tiago está falando. Ele está dizendo, meu irmão, que nessa igreja aqui não pode ter assento VIP. Uma vez uma amiga, alguns jovens aqui a conheceram, né, que se tornou amiga, ela é francesa, e ela veio para dar aula aqui na universidade. Uma vez ela já estava frequentando uma determinada comunidade,
E quando ela teve a oportunidade de vir aqui, ela ficou encantada, porque ela falou assim: essa igreja sim é a cara do Brasil. Povo misturado, um de sandália, um de calça, outro com a blusa amarela, outro com a blusa verde, um com cabelo com uma caranguejeira em cima da cabeça dele, uma aranha caranguejeira, o outro careca, o outro com cabelo liso, um louro, um não sei aqui, rapaz, é cachorro para um lado, é gato para o outro, Ela falou: essa igreja é a cara do Brasil. Essa igreja aí o povo anda nessa igreja. Olha só que lindo, meu irmão. Por quê? Porque essa igreja tem se comprometido a não fazer distinção. Gente, a acolher é estar atento e disponível para ouvir o outro, sem ser uma escuta colonizadora. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus conta? O samaritano viu um cara lá doente no chão, e o samaritano, que era alguém não amado pelo povo judeu, alguém não quisto pelo povo judeu, alguém que não era religioso, sendo que tinha também, Jesus conta nessa história, um sacerdote, tinha também um levita. O levita atravessou para um lado da rua, não quis saber do doente lá no chão. O sacerdote também foi para o outro lado. O samaritano, que não era religioso, acolheu aquele cara. No mínimo, gente, teve algum diálogo entre aquelas pessoas. E o que nós podemos aprender é que acolher pessoas é estar atento ao outro. É estar atento, meus irmãos. Eu vivi como eu brinco, uma nuvem. Uma vez fui inventar de reformar uma parte lá da minha casa. Aí no primeiro dia chegamos lá, eu empolgado, né? Aquela coisa, primeira vez que eu faço uma reforminha ali na casa. Primeiro dia, meus irmãos, o servente lá, o pedreiro, um grande amigo nosso, um irmãozão que trabalha aqui com a gente, inclusive nessa propriedade, pegou uma escada e essa escada quebrou, meu irmão. Ele estava mais ou menos nessa altura aqui. Os primeiros minutos de obra, esse cara caiu dessa altura e quebrou o tornozelo. E eu desesperado, não sabia o que é que fazia, e tinha um outro amigo aqui também, gente muito fina, me acalmou ali aquela coisa, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. E aí a gente conseguiu ali manejar a situação, fui com ele lá para o IJF, meu amigo. Liguei para uma amiga que é médica emergencista, para saber se ela estava de plantão, se ela podia acolher, e não deu certo. Liguei para outro amigo, também emergencista, também não estava de plantão no dia. Fui bater lá no IJF, com todo respeito, que vocês sabem que o IJF é um hospital de referência. Mas cheguei lá, muita gente, fila, gente com uma flecha aqui no meio do peito, uma faca aqui na cabeça, uma boca arrancada. Meu Deus do céu, aquele caos. E eu, para onde é que eu vou, meu patrão? Gente, só para ser atendido e saber que aquele rapaz tinha que fazer uma cirurgia, eu passei naquele dia 10 horas com ele no IJF. Era o meu momento de ser o bom samaritano. Aquele cara estava na minha casa, fazendo uma obra na minha casa, e vai totalmente contra a minha energia, a minha força. Eu queria fazer o quê? Já estava na minha cabeça, tramado. Eu ia deixar o cara lá, ele ia fazer a obra, eu ia sair, eu ia treinar, ia para a praia depois, fica ali o cara fazendo a obra, cara de confiança, e ir embora depois. Meu irmão, mas vai contra a nossa natureza humana, às vezes servir o outro numa situação de conflito. Acolher, meus irmãos, exige isso de mim e de você. Essa escuta que não é colonizadora, essa atitude que não é de abandono e nem de rejeição, é estar atento e disponível para o outro. Acolher também é cuidar, visitar, agasalhar, curar e fazer companhia, meu irmão. Mateus 25, 34 a 41, diz: eu estive nu e vocês me deram de vestir. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive com frio e vocês me aqueceram. É também, meus irmãos, cuidar e agasalhar o outro. Acolher também consiste em alcançar a dor. Romanos 12, 15 diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que
se alegram. Muitas vezes uma pessoa pode estar ao seu lado chorando, e é normal, ninguém é obrigado a manejar e a receber todo mundo, nem é todo mundo que sabe, mas eu conheço gente que tem aversão a gente que chora. A pessoa chorou, a pessoa corre. Mas é também acolher um ao outro, chorar com o que chora. Hebreus 12:15 também nos dá uma possibilidade de entender o que é acolher. Acolher também é trabalhar, gente, para eliminar ressentimentos e intolerâncias no meio do corpo de Cristo. Uma vez que Cristo derrubou o muro da inimizade, o autor de Hebreus nos chama a atenção para que a raiz de amargura não nos impeça de acolhermos uns aos outros. Tenham cuidado de que ninguém seja faltoso e prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só, a amargura, gente, impede você de olhar no olho do outro irmão. Eu já vivi isso. O irmão fala uma coisa que eu não queria ouvir, o irmão pisou no meu pé sem querer, o irmão não gostou do que eu falei ou do que eu fiz. E aí lá vem um irmão, depois do culto, você cantando aleluia, aleluia, glória a Deus. E somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, coisa bonita, unidos, vivendo em amor, uma família. Aí tem uma parte que é sem qualquer falsidade, aí lá vem um irmão, ó. Sem qualquer falsidade. Rapaz, o meu espírito já foi por ali. O meu corpo ainda está aqui, mas o meu espírito já saiu por ali correndo. Já viveu isso, irmãos? Hebreus está nos dizendo que isso não pode acontecer entre nós. Nós temos que tratar, ir ao encontro, nós temos que resolver. Por quê, gente? Porque a raiz de amargura contamina o corpo. Uma pessoa amargurada e ferida, ela vai se encostar com outra pessoa também amargurada e ferida. E acolher, meus irmãos, também é testemunhar o amor acolhedor de Jesus. Efésios 4:32 diz assim: meus irmãos, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, perdoar não é fácil, não é verdade? Há alguns anos eu tive a oportunidade de acolher um amigo que estava saindo de uma casa de recuperação. E aí os meninos que tocavam com ele há mais tempo, sempre fui ligado e amigo aqui dos meninos da música, me ligaram, falaram: negão, cara, tem um amigo nosso aí que está saindo aqui e tal, do tratamento, e ele está precisando morar num lugar, e tu é assim, tu é rasta, tu não sei o que, e tu isso, e tu vai acolher o cara aí. Ele já estava dando ordem, né? Aí eu, amém, irmão, amém. E aí o irmão foi lá para a minha casa, e aí eu na minha rotina normal de ficar com os amigos, ia para a praia, galera aqui do Sufis de Cristo, que é o Sal hoje, viajava, ia para Taíba, ia para não sei aonde. Eu fui com a galera, passei 3 dias sem estar em casa, e esse amigo ficou em casa. Aí no belo dia ele me liga, falou: negão, seguinte, tu vai voltar aqui para casa e não tem mais nada, abraço. Pá, desligou o telefone. Meus irmãos, cheguei em casa, não tinha nada, nem o chuveiro tinha. Desenroscou o chuveiro, foi para não sei aonde. E aí uma pessoa que morava lá perto falou que foi a madrugada inteira de trabalho, a galera tirando as coisas de casa. E aí nessa época, nosso amado pastor Armando, que me ensina e me ama de tantas formas, até de longe. O pastor Armando num culto, eu estava tocando, aí o pastor Armando tem aquele negócio, ele sobe aqui para o culto, me dá um abraço. E aí ele fala umas 3 palavras, resumidamente, através daquilo que o pastor fez, aquele acolhimento, uma família que eu era muito amigo, já tinha uma convivência com eles, inclusive pedi permissão a eles para citá-los. Tio Júnior Portela e tia Deise Portela também, chegaram para mim, depois do culto, falaram assim: Rafilski, a gente sabe que você é órfão de pai e mãe, você é um menino muito querido por nós, e nós queremos que você não compre nada de novo para sua casa, não se preocupe, fique tranquilo, não precisa se preocupar com nada, porque a gente queria que você fosse morar com a gente na nossa casa ali perto da beira-mar, e você ficasse lá. E aquela família me acolheu
Eu tive a experiência de morar com eles. Eu nunca tive o privilégio de morar com pai e mãe em casa. E eu vivi na pele esse perdão uns dos outros. Meu coração, de maneira muito simples, aquele meu irmão é meu amigo hoje. E sempre foi meu amigo e nunca foi punido por aquilo, dado a situação e a doença que ele tinha. Mas eu fui acolhido para dizer assim para vocês, que quando vocês também acolhem, quando nós experimentamos esse acolhimento, quando nós trazemos pessoas para próximo da nossa casa, gente, existem sementes de eternidade que muitas vezes a gente não tem noção de como isso gera fruto. Essa semente de eternidade do acolhimento dessa família, onde eu aprendi naquela época a poupar dinheiro com eles, a chegar em casa num determinado horário, a respeitar os limites ali de uma casa que tem pai e mãe, e a prioridade, a autoridade são eles, e nas conversas sérias deles eu preciso respeitar, silenciar, me retirar. Gente, isso gerou uma semente que eu carrego para a minha vida até hoje, mais de 10 anos depois. Talvez é uma oportunidade para você fazer isso na sua vida, na sua casa, com a sua família. Talvez não é acolher alguém para morar com você, mas talvez é colocar no seu orçamento um dinheiro para investir no curso de alguém, num cursinho pré-vestibular de alguém, na faculdade de alguém que talvez está precisando de uma semente que você tem. Então, testemunhar do amor acolhedor de Jesus, gente, com certeza, é um chamado para todos nós, e isso é acolhimento, meus irmãos. E eu quero partir aqui pulando um ponto e já partir para o ponto 4, que é fazer uma convocação missional a mim e a você. E eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 5, dos versos 1 a 11. E ao entendermos o que é acolhimento, ao entendermos tudo aquilo que Deus faz, quando Ele nos redime, nos perdoa, nos cura, nos restaura, nos coloca nesse espaço chamado igreja, eu quero convocar você a uma vida missional e a partir desse texto que nós vamos ler, fazer algumas considerações finais. O verso 1 diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, quando se manifestar o supremo poder, o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O texto do nosso irmão Pedro, apóstolo de Jesus, nos traz nesse fechamento algo muito especial. Primeiro Pedro destaca muito bem que essa carta dele se destina aos presbíteros da igreja, se destina à liderança da igreja. E essa é a nossa vocação, irmãos. A igreja é um organismo vocacionado para cuidar das pessoas. Isso é ser igreja, cuidar uns dos outros. E meu irmão, a grande verdade é que você precisa ser cuidado, não só cuidar. Gente, quem é que não ama ser cuidado? É claro que quando tem uma linguagem de amor que está desbalanceada, e talvez você não gosta porque o seu maridão ou sua esposa pega demais em você, tem gente que é assim, né?
A pessoa toca demais, aí não gosta, guardado as devidas proporções, isso é normal. Mas é a nossa vocação, irmãos, como igreja, cuidar uns dos outros. E esse rebanho de Deus que Pedro está falando para eu e você cuidarmos, são pessoas que convivem e vivem nessa igreja. Mas a gente pede um pouco de licença para o texto para ampliar essa praxia e dizer assim, diante dessa vocação, irmãos, será que só os presbíteros e líderes da igreja precisam cuidar uns dos outros? Não. Paulo vai nos dizer em Colossenses 3, para que a gente se instrua uns aos outros. E essa também é a nossa vocação. A grande verdade, irmãos, pelo menos eu, quando lembro da minha mãezinha, quando eu estava ali gripado, chegava da escola, como diz o cearense, mufino, com febre, doente, e eu já chegava perto da minha mãe, manipulando minha mãe. Chegava assim fazendo uma cara de derrota, porque minha mãe tinha uma receita que a tia Elô não pode saber. Minha mãe me dava creme crack, cream cracker, com Coca-Cola. Alguém já tomou creme crack com Coca-Cola quando estava doente? Olha aí, meu Deus do céu. Vala, meu pai. Não, gente, baixa a mão. Até você, tia Marílio. Rapaz, ninguém escapa. Nem um santo de Deus escapou. Gente, minha mãe, eu não sei o que magia era que tinha naquela Coca-Cola e naquela creme crack. Eu sei que eu ficava gripado, com aquela diarreazinha. Pai, tomava uma Coca-Cola com uma creme crack, eu não sei se ia um pedreiro e sentava a massa assim no meu bucho e ficava bom. Mas eu ficava assim recuperado, gente. Gente, que privilégio é cuidado de mãe. Eu acho que até você, já grande, depois dos 30, você ama ser cuidado. E essa é a nossa vocação, irmãos. Sermos cuidados e cuidar. Muito das minhas palavras tem muito a ver com grandes homens de Deus que a gente vai lendo e ouvindo aqui, que não dá tempo para citar tantos. Mas eu finalizo lembrando do livro Quatro Amores, do C.S. Lewis, onde o C.S. Lewis traz um pouco dessa imagem ampliada do que é que nós somos. O C.S. Lewis fala que, num certo sentido, quem nós somos está espalhados no meio do povo. Um pouco de mim está em você, um pouco de você está em mim, um pouco daquele grupo que está lá no final está naquele grupo que está ali. E C.S. Lewis está fazendo também um diálogo com o que Paulo fala sobre o que é o corpo de Cristo. E a grande verdade, meus irmãos, é que todos os dons e talentos não estão concentrados em você nem em mim. Todos os dons e talentos não estão concentrados no seu ministério. Nós precisamos uns dos outros, porque tem dons e talentos que não estão em nós, que vão ser necessários para o seu crescimento, e você sem quem você precisa ser. Quem você precisa ser está fragmentado e espalhado talvez num outro irmão. E é por isso que como igreja nós vivemos valores especiais no movimento missional. Responsabilidade pessoal, prestação de contas e aprendizagem relacional. Por isso que na vida em GR eu aprendo com aquela irmã que maneja muito bem as finanças, e quando ela faz uma partilha sobre finanças, uma vez no meu GR, uma irmã muito amada partilhou que estava com uma dívida, em que 4 meses ela sanou a dívida. Todo mundo do GR se ajoelha, ora por nós, irmã, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, mas olha só, a partilha daquela irmã inspirou outros a também manejarem melhor suas finanças. Porque você tem um prestador de contas que talvez ele lidar melhor com a área que você luta, você vai crescer muito. É por isso que nós vivemos essa mutualidade, essa sujeição uns aos outros, que Paulo incrivelmente escreve em Efésios, terminando Efésios no capítulo 5, falando sobre casamento, falando sobre a nossa relação com Deus, falando para que os homens, os maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja,
Mas antes, todos os capítulos, Paulo dá uma ênfase para a presença do Espírito Santo em nós na igreja. E a gente fica meio assim, Paulo, tu fala de uma coisa, fala de outra, vai por ali, por quê? Porque Paulo está falando, gente, que para eu me sujeitar ao outro, eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso da presença marcante, da habitação na minha vida do Espírito de Deus. Meus irmãos, na minha vaidade de achar que eu era um crente muito bom, quando eu passava por alguém aqui na igreja, aí passava uma irmãzinha, tá orando por você, viu? Aí eu dentro de mim, quer que essa mulher quer orando por mim, rapaz? Eu sou uma pessoa perfeita, lá preciso de oração. Aí passava outro irmão, como é que tá, irmão? Glória a Deus. Aí o irmão falava, me elogiava. Aí no final, irmão, tô orando por ti. Eu achava que aquilo era uma agressão. Mas meu irmão, com a presença e a habitação do Espírito em mim, eu dou glória a Deus se você orar por mim, meu irmão. Porque a minha tendência é negar Jesus 3 vezes todo dia. Ore por mim mesmo, irmão. Quando passa alguém hoje, irmão, estou orando por ti, aleluia. Irmão, vou orar por essa causa e glória a Deus. Por quê, meu irmão? Que eu não posso nas minhas forças. E todos nós no aprendizado de acolher uns aos outros, meus irmãos, somos chamados, assim como Pedro fala para os presbíteros, a cuidar do rebanho de Deus. A banda já pode vir. E eu quero te encorajar, meu irmão, a viver essa tarefa e essa vocação da igreja de Jesus. Cuidar uns dos outros. E uma dica que Pedro dá é não por ganância. Não é por ganância, irmão. Muitas vezes nesses espaços e ambientes que nós vivemos, e a igreja muitas vezes acaba vivendo essa realidade. Nós mais adoecemos mentalmente do que vamos sendo sarados. Porque muitas vezes, irmãos, eu me acostumo em querer achar que o outro irmão precisa ser refém da minha existência, das minhas palavras, da minha palavra profética apostólica, que o outro irmão precisa ser refém do direcionamento que vem das minhas palavras. Mas olha só que incrível o que Pedro traz. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Meu irmão, você está disposto a ser um exemplo para o rebanho? Talvez os seus pés agora estão tremendo, porque a gente acha que ser exemplo é ser perfeito. E é muito interessante quando Jesus nos conta a história do fariseu e do publicano, porque ele nos ensina que ser perfeito é ser inteiro é ser íntegro, e ser íntegro é contar a história toda. E quando você me pergunta como é que eu estou, eu tenho a liberdade de dizer que eu não estou bem. Eu tenho a liberdade de dizer que eu estou bem, mas podia estar melhor. E todos nós vamos aprendendo a cuidar uns dos outros e a ser exemplo. Não porque a força está em mim, em você, mas porque a centralidade de Cristo no meio da igreja nos empurra para acolher uns aos outros. É inevitável, irmãos. Eu quero te convidar e te convocar a cuidar do rebanho de Deus, a cuidar daqueles que ainda não estão aqui no nosso meio, mas fazem parte do rebanho de Deus espalhado por aí, precisando de acolhimento, precisando de perdão, precisando de um coração aquecido por Jesus, ao ponto de abrir mão dos seus próprios interesses. Você entendeu essa palavra? Você compreendeu? O Senhor nos chama em Lucas 14, 15 a 24, na parábola, na história muito conhecida como a parábola do grande banquete, a convidarmos, meus irmãos, aqueles que ainda não estão no nosso meio. E eu quero fazer um convite para você
nessa noite onde talvez essa palavra esteja reverberando no seu coração, a você que já é crente em Cristo Jesus, a reconhecer que talvez você precisa fazer um passo diante de Deus, e é um passo de inteireza de coração, e dizer assim: olha, Deus, eu quero ser parte do cuidado, eu quero cuidar dos outros também. Você que é um líder maduro, você que é um irmão maduro, se coloca à disposição para abrir um GR na sua casa, aprender sobre o que é lidar com pessoas. Venha servir com as crianças que têm realizado um trabalho lindo, principalmente naquilo que diz respeito ao espectro autista. O pastor Hamilton tem encabeçado um diálogo sobre essa realidade na nossa igreja e tem sido uma bênção. Vem servir conosco nos presídios, vem servir conosco aqui nessa comunidade. E eu quero convidar primeiramente você, que é parte da igreja de Jesus, a fazer um pequeno movimento, que na verdade é um símbolo de comprometimento, dizer assim: Senhor, eu quero te servir em comunidade, em família, porque eu sei que tem pedaços de mim que estão espalhados por aí, que eu preciso encontrar. Se você entendeu essa palavra e você já é crente em Cristo Jesus nessa comunidade, não quer andar só e quer servir, fica de pé aí no seu lugar, que nós queremos orar nesse momento, encerrando essa série, para o Senhor continuar nos dando força para sermos servos comprometidos com a sua igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia. E fica o convite para você também, que veio esse lugar nessa noite e essa palavra fez sentido, e você está dizendo assim: eu quero ser acolhido pela pessoa preciosa de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver esse amor, eu quero ser, ao ser convertido, batizado no Espírito e ser parte da família grande de Jesus, que é essa comunidade. Tem alguém aqui que está vivendo, está nos visitando já há algum tempo? Levanta uma das tuas mãos, se você entendeu essa palavra, essa mensagem e quer viver isso. Levante uma das suas mãos, a gente também quer orar por esse momento e por você. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Ali atrás, os azulzinhos podem ir visualizando e chegando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. Meus irmãos, terminamos essa série certos de que o Senhor irá fazer muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. O Senhor quer usar cada uma para cuidar do grande rebanho. Vamos orar ao Senhor e somos gratos por esse tempo. Paizinho amado, obrigado por tantas palavras e encorajamentos que vêm do Teu Espírito, Senhor, através de tantas mensagens, Pai. Que honra viver tudo isso nesse tempo, Senhor. Num tempo onde o mundo cada vez mais esfria o Seu amor. Que preciosidade, milagre ser aquecido pelo Teu Espírito no meio dos irmãos. Paizinho, diante de cada decisão dessa, o Senhor é soberano e nós sabemos que o Senhor que sonda, esquadrinha o coração e pensamento, pode escrever no livro da vida, o nome de cada pessoa que tem tomado uma decisão por Jesus. E diante daqueles, Senhor, aqui nesse lugar, crentes em Cristo Jesus, que se comprometeram por entender mais uma vez a Tua palavra, a se colocar à disposição do rebanho, Senhor, para Te servir. Em nome de Jesus, abre os caminhos, traz mais obreiros, Senhor, para que essa cidade seja abençoada pela vocação preciosa da Tua igreja, que é cuidar e ser um sinal vivo do Evangelho de Cristo Jesus nessa terra. Assim que nós te oramos e te agradecemos, aplauda ao Senhor e cante essa canção.